Senhor Jesus! Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica e hoje nós vamos meditar no capítulo 20 de Deuteronômio, versículos 1 ao versículo 4, que nos diz assim: Quando saíres à peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: Ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que, se não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, chegamos aqui ao capítulo 20 de Deuteronômio, e neste capítulo o Senhor vai dar orientações ao seu povo acerca das guerras que eles enfrentariam, as batalhas que eles enfrentariam ali quando fossem tomar posse da terra que o Senhor lhes entrega naquele momento. Eles estão à margem do Jordão, restando apenas a ordem de Deus para avançar, para que eles atravessem o Rio Jordão e comecem então a possuir a terra que o Senhor lhes havia prometido. Agora, o que nós entendemos aqui, para a gente poder compreender este capítulo, é que o Senhor vai trazer algumas orientações sobre quais pessoas, em que condições elas poderiam participar da guerra. Olha que interessante, o Senhor vai dizer que aquele varão que estava habilitado para a guerra, mas que havia construído uma casa e não havia ainda morado nela, ele deveria ser liberado da guerra. Para quê? Para que não ocorresse que ele pudesse vir a morrer na guerra e não ter então habitado na casa que construíra. Aquele que havia se casado recentemente, eles também eram liberados para poder não ter o risco de deixar aí viúva sua esposa recém-casada. E assim o capítulo traz algumas orientações, e dentre elas, uma que me chama a atenção é quando ele diz que ele iria falar ao povo, e aqueles que tivessem um coração tímido, que estivesse com medo, este deveria ser liberado da guerra, porque este poderia contaminar os demais com o seu medo. Lembram-se quando o Senhor enviou 12 espias para irem espiar essa terra e trazer a resposta? Aqueles que estavam com medo, eles foram tantos que eles fizeram com que quase toda a nação perecesse por causa do seu medo. O medo, ele contagia, o medo, ele paralisa, o medo faz com que as pessoas deixem de conquistar aquilo que Deus tem reservado para as suas vidas. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Eu quero lhes falar do que o Senhor diz na sua palavra. Vejamos, o Senhor diz para o povo: olha, quando saíres à peleja, contra os teus inimigos e vires que eles são maiores em números do que vocês. Louvado seja o nome do Senhor. São maiores em cavalos, são maiores em carros. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo nesta manhã, Deus está dizendo neste momento: olha, quando você se deparar com o seu inimigo e ele for maior e mais forte do que você, não temas. Glória!
ao nome do Senhor. Não temas, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor teu Deus está contigo. O Senhor teu Deus está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a garantia da vitória. Agora, vamos voltar para o contexto do texto. O contexto nos mostra que o povo está à margem do rio e eles estão ali recebendo orientações para, em seguida, receber a ordem para tomar posse da terra. Agora, veja, antes de assumir a terra, antes de tomar posse da terra, o Senhor vai dizer assim, olha, quando pelejares, ou seja, o Senhor está dizendo assim, olha, eu fiz uma promessa, eu lhes dou uma terra boa, que mana leite e mel, mas vocês terão que pelejar, vocês terão que guerrear contra as pessoas que ali habitam, para que estas terras passem a ser de posse de vocês. Ou seja, a terra já era deles. O Senhor já havia entregado. O Senhor já disse, olha, é de vocês. Mas, para que eles pudessem possuí-la, eles precisariam entrar em batalha. Ou seja, cada centímetro quadrado que eles iriam tomar posse naquela terra seria mediante a guerra, mediante a peleja. Só que eles tinham uma garantia. Qual era? Que o Senhor estaria com eles. Ou seja, ainda que, do ponto de vista natural, os inimigos daquela terra fossem maiores e mais poderosos do que eles, que se eles fossem batalhar contra eles em uma batalha natural, eles não teriam chance, mas o Senhor está dizendo, olha, não temam. Por quê? Vocês precisarão guerrear para tomar posse da terra, mas eu estou com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que esta já era a intenção do Senhor ainda no Egito, pois quando o Senhor vai tirá-los do Egito, o Senhor já os chama de seu exército. Ou seja, exército é para a guerra, exército é para batalhas. Então o Senhor já diz, olha, eu quero que o meu exército vá me adorar no deserto. Então o Senhor já enxerga eles nesta condição. Logo, nós então vamos aprender que quando o Senhor ele faz promessas para as nossas vidas, quando o Senhor nos entrega coisas para que nós tomemos posse, Ele sempre vai deixar que nós batalhemos para que alcancemos aquilo que Ele nos prometeu. Ou seja, ao povo de Israel, Ele deu uma terra boa, que manava leite e mel, mas eles só iriam possuir essa terra se eles vencessem o medo, vencessem o terror de ver inimigos maiores e mais fortes do que eles e batalhassem com fé no Senhor. O que isso significa? Isso significa que nós só vamos conseguir tomar posse das batalhas, das bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas, quando nós conseguirmos convencer a nossa mente e ter fé que o Senhor está conosco e que é Ele que vai vencer as batalhas por nós. Agora, eu preciso deixá-los orientados de que, cuidado ao definir um inimigo. Cuidado ao classificar um inimigo. Às vezes, nós olhamos para pessoas ao nosso redor e nós dizemos assim, olha, mas o fulano de tal, ele me persegue, ele é o meu inimigo. Eu vou buscar o Senhor e vou destruí-lo. Ei, cuidado, porque nós vivemos em uma época diferente desta, em que o povo de Israel pelejava por uma terra física e com inimigos físicos. Hoje nós vivemos em uma era espiritual, aonde nós batalhamos por uma terra que é espiritual, e para alcançarmos esta terra, as nossas guerras e pelejas também serão espirituais. Por isso a Bíblia nos diz que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue,
mas sim contra principados, contra potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, nós pelejamos contra um inimigo invisível. Ou seja, ainda que alguém que seja conhecido ou não, se levante contra nós, nós temos que olhar para essa pessoa como uma vítima, como alguém que está sendo usada por um ser espiritual. E a nossa peleja não é contra aquela pessoa, mas contra a influência que está se mostrando ou se apresentando através dela para nos causar desconforto. Portanto, que tenhamos essa sabedoria e assim não venhamos olhar para as pessoas como alguém que sejam nossas inimigas, mas contra pessoas que carecem de serem alcançadas pela liberdade que há em Cristo Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que em nome de Jesus nós continuemos nesta batalha até que venhamos tomar posse desta terra prometida que o Senhor tem reservada para nós. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Em o nome de Jesus. Amém.